Fala, meu amorzinho, tudo bom? Quero falar com você sobre os sermões de quarta-feira de cinza de Padre Antônio Vieira. Antes de mais nada, eu queria que você lembrasse que os 3 tipos de textos que nós temos aqui são sermões, ou seja, um texto que um padre ou um pastor faz durante a missa ou durante um culto para divulgar ideais cristãos, ou seja, ele vai explicar um trechinho da Bíblia, comprovar, argumentar que essas ideias aqui vinculadas são corretas para persuadir o fiel a tomar certas atitudes dentro dos postulados cristãos. Por aí você já percebe que esse tipo de texto dá uma especial atenção à função conativa ou apelativa da linguagem. Aquela que coloca em primeiro plano, aquela que destaca a figura do receptor da mensagem. Por isso que você vai ver, por exemplo, que um amplo emprego nesses sermões dos vocativos, dos verbos no imperativo, das marcas de segunda pessoa e até mesmo de pronomes de tratamento. E como Vieira está se dirigindo ao seu fiel ali na missa, o que acontece? Esses textos são marcados pelo quê? Pela realidade oral. Eles nasceram para serem textos falados, ok? Mas cuidado, quando eu falo oral, não vá pensar no coloquialismo, na linguagem coloquial, nos oralismos muito comuns na literatura do modernismo. O que aparece aqui é uma linguagem oral culta. Dentro desta dinâmica de estar se dirigindo ao seu receptor, ao seu fiel, o Vieira vai usar constantemente aqui nos seus sermões a interrogação retórica, que não é aquela que é feita quando alguém está querendo uma resposta. Por exemplo, quando alguém te pergunta, você tem horas? É óbvio que você não vai responder, tenho, e vai embora. Não, a interrogação retórica é uma maneira diferente de organizar o texto. Então, quando Vieira utiliza a interrogação retórica, não esqueça, ele está orientando o teu raciocínio. Por exemplo, no primeiro sermão aqui, quando ele fala 2 coisas prega hoje a igreja. E que coisas são essas? A partir daí, ele vai determinar, vai explicar quais são essas 2 coisas. A partir de então, o que o Vieira faz? Ele, como todo homem do barroco, ele vai trabalhar com oposições. Depois que ele te perguntou que 2 coisas enigmáticas são essas, agora ele apresenta 2 ideias opostas. Ele diz, nesse caso, uma é o pó futuro, outra é o pó presente. E ao trabalhar com essas oposições, o Vieira não vai fazer, por exemplo, eu vou falar sobre o pó futuro nos parágrafos 1, 2, 3, eu vou falar sobre o pó presente nos parágrafos 4, 5, 6. Não, ele vai deixar um do lado do outro, no mesmo parágrafo, ele trabalha com futuro, presente, e vai deixando em paralelo. São os paralelismos, uma marca muito interessante no raciocínio desse autor. Você só não se perde, por quê? Porque ele vai sempre começar um oposto por uma expressão e o outro oposto por outra expressão. E você lembra o nome dessa figura de linguagem, né? Você começa várias frases pela mesma expressão. Anáfora. Então as anáforas são uma maneira do Vieira organizar o seu raciocínio. Então toda vez que ele vai falar do pó futuro, ele fala o pó caído, pó caído, pó caído. Toda vez que ele vai falar do pó presente, o pó levantado isto, o pó levantado aquilo, o pó levantado isto. Agora, uma coisa pela qual me apaixonei nos sermões de Vieira é o empenho, ou seja, um tipo de raciocínio que dificulta a compreensão do fiel. É que naquela época os costumes eram outros, né? Se você pega uma coisa que não entende, a nossa tendência é o que é? Larga, eu vou entregar para Cristo, não estou entendendo mais nada disso. Mas naquela época era diferente. Isso prendia a atenção do fiel. Quando ele estava diante de algo incompreensível, é aí que ele prestava mais atenção. O que é isso? O que esse cara está falando? Por exemplo, o Vieira nos afirma aqui que a pior coisa é a morte chegar quando a gente está vivo. Porque o ideal seria o quê? É a morte chegar quando a gente já estiver morto. Essa cara mesmo de Nazaré que o pessoal fazia naquela época, né? Então, prendida a atenção do fiel, o que Vieira faz? O desempenho, ou seja, a explicação que vai desmanchar essa aparente falta de sentido, que pode ser provocada por uma ambiguidade,
por uma polissemia, ou seja, uma palavra que tem mais de um significado, por um mistério, por um paradoxo. Em resumo, o que eu quero que você tenha em mente quando estiver analisando não só esses 3 sermões, mas quaisquer, nossa, como eu falo bonito, hein? Quaisquer sermões de Vieira. Em primeiro lugar, não se esqueça que ele tem uma argumentação muito bem elaborada. Ele cita elementos não só da Bíblia, mas também na mitologia clássica e até fatos históricos. Olha, com esse repertório cultural, imagina que nota ele teria no Enem, tá? E ele soma isso, o tal do método parenético. O que é isso? Ele sempre procura imaginar qual seria um contra-argumento, uma ideia contrária à sua tese. E aí o que ele faz? Ele já antecipa, antes que alguém questione, ele já antecipa para derrubar esse contra-argumento. Soma-se a isso a sua literariedade, porque veja, os sermões são textos para ficarem na igreja. No entanto, como Vieira faz textos muito bem bonitos, muito bem elaborados, com amplo emprego de figuras de linguagem como anáforas, antíteses, paradoxos, oxímoros, metáforas, quiasmos, né? Então ele vai dar destaque à construção do texto, à elaboração estética, ou seja, entra em campo a tal da função poética da linguagem. Vale a pena fazer uma recapitulação das funções da linguagem, tá? Mas vamos nos concentrar nestes 3 textos. Quanto aos 2 primeiros, eu preciso te revelar uma coisinha. Amiga, olha só que babadeiro. Foi exatamente aqui que Vieira proferiu 2 dos seus 3 sermões de quarta-feira de cinzas. Sabe onde é que nós estamos? Na igreja de Santo Antônio dos Portugueses. Onde? Em Roma. Esse vídeo foi gravado durante a minha última viagem. Mas na verdade eu não dou close, isso é condições. Condições, querida? Só se for condições climáticas terríveis. Estava menos do que 5 graus aquele dia. Mas eu adoro frio. Deixa isso pra lá e vamos ao que interessa. É da natureza do sermão aquilo que eu chamo de bate e volta. O padre ou o pastor, ele olha para o momento presente e aí isso inspira a querer discutir um tema durante a missa ou durante um culto. Para isso ele vai até a Bíblia, procura um texto que explique esse tema e aí ele vai apresentar esse texto da Bíblia explicado para o fiel, para que esse fiel aplique essas ideias na sua vida. No caso dos 3 sermões aqui, o Vieira ele se baseia no texto que está em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, que se diz o seguinte, com o suor de teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele fosse tirado. Agora é o trecho que nos interessa, pois tu és pó e ao pó tornarás. Alguns alunos até me perguntam, como assim, tu és pó e ao pó tornarás? É aquela ideia de que o homem foi feito do barro, ou seja, foi feito do pó. Essa é a origem do homem. E quando ele morrer, ele vai se tornar pó. Esse é o futuro do homem. O interessante é notar que o Vieira, com esse mesmo tema, ele produziu 3 sermões diferentes. Imagina, você seria capaz de fazer 3 redações diferentes do Enem, da FUVEST, da Unicamp, com o mesmo assunto? Amorzinho! Por aí você já percebe por que o Padre Antônio Vieira é tão elogiado na literatura. Tanto que o maior poeta da língua portuguesa, que é o Fernando Pessoa, talvez ele só perca por Camões, talvez, ele chama o Vieira de o imperador da língua portuguesa. Concentremos-nos agora no tema de cada um dos sermões de quarta-feira de cinza. O interessante é ver que o Vieira fala cinza. Nós estamos acostumados a falar quarta-feira de cinzas. Ele não, ele escreveu quarta-feira de cinza. O primeiro deles é de 1672 e, como eu disse, foi proferido na igreja de Santo Antônio dos Portugueses, lá em Roma. Ele começa dizendo que a igreja prega 2 coisas, são 2 coisas certas, ou seja, inquestionáveis. Uma é certa e evidente, ou seja, é fácil de ser vista.
A outra é certa e dificultosa. Ó, tá vendo ele trabalhando com oposições e paralelismos? Dificultosa no sentido de que a gente pode pensar, é difícil entender, aceitar. Aí ele fala, uma dessas coisas que é certa, ela é presente, a outra coisa que é certa é futura. E aí na tua lógica você já fica imaginando, bom, o que é mais fácil de a gente enxergar? O que é presente. Porque está aqui, na nossa cara. E o que é difícil, dificultoso de enxergar é aquilo que é futuro, porque ainda nem chegou. E é nesse instante em que Vieira joga o tal do empenho. Ele vai dizer que a coisa fácil, evidente, é justamente a futura. E aquela coisa que é dificultosa, difícil de ver, de entender, de aceitar, é justamente a presente. Tá vendo? É nessa hora que o público fazia aquela cara de Nazaré, o empenho. Né? O empenho acontece o quê? Hã? Não estou entendendo. Ainda bem que ele passa a explicar. Né? Ele vai nos lembrar que a coisa presente é o pó. E a coisa futura é o pó. Ai, chega de Nazaré. Está na hora de aparecer o quê? O desempenho. O momento em que toda essa falta de sentido é desmanchada. Então, como é que o Vieira nos explica durante esse desempenho? Ele lembra que o pó futuro, que ele diz que é fácil, que é evidente, é a morte. Ninguém precisa explicar para a gente que todos nós morreremos. Já o pó presente é o quê? É a insignificância do homem. O homem, em sua arrogância, ele não consegue aceitar e não consegue entender que ele não vale nada. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Para complicar a situação, ele coloca mais outro empenho. Ele nos lembra o seguinte, que a própria igreja parece que vai contra isso que ele está explicando, porque a igreja chama o homem de homem, memento homo, lembra-te homem. Ele até fala, se a igreja me chama homem, por que então eu sou pó? É aí que o Vieira, nossa, ele tem um chaveco danado, ele vai lembrar o quê? Veja, o homem foi pó, o homem será pó, hoje é homem. Ele cita então a vara de Arão, que Moisés usa diante do faraó. Veja, diante dos sacerdotes do faraó, o que Moisés faz? Aquela vara de Arão se transforma em serpente, que come as serpentes dos sacerdotes do faraó e depois se torna vara. E o Vieira lembra, na Bíblia não se diz que a serpente comeu as serpentes do faraó, se diz a vara que comeu as serpentes. E ele lembra, se foi vara, se transformou em cobra, e depois, quase que esqueci, e depois se transforma novamente em vara, é porque no fundo sempre foi vara. Esse momento presente de que virou serpente é ilusório, porque na essência aquilo sempre foi vara. A mesma coisa é o homem. Foi pó, virou homem, vai se tornar pó. É que na essência, esse momento presente não é a sua essência, é só uma aparência, uma ilusão, porque na essência o homem é pó. Ele ainda tem a coragem de lembrar que Abraão se diz pó, Jó também se diz pó. Ou seja, o Vieira ele joga um monte de fatos, de argumentos que fica até inundado, atropelado, tá bom, eu acredito no que você está falando, e tanto que ele fala. Mas o que eu quero que você lembre aqui é que em toda essa discussão o Vieira está trabalhando com 3 temas caríssimos para o barroco. O primeiro é a efemeridade, nada é eterno, tudo é passageiro. Então essa condição do homem como homem é passageira, ele vai virar pó. O segundo tema é o desengano, tá ligado àquele pessimismo do barroco, quer dizer, você tem que aceitar que isso tudo que você está valorizando não vale nada. Isso a proposta é essa, o desengano em relação à vida, essa visão pessimista, isso tudo é ilusório. É aí que entra o terceiro tema, que é o do vanitas, que em latim quer dizer vaidade, ou seja, esse apego que a gente tem a tudo que é carnal, que é terreno, que é mundano, esse apego que nós temos à vida é vaidade. São, na verdade, valores que não significam nada. A gente morre e não leva nada disso embora. Diante de toda essa argumentação fechada, então Vieira faz questão de separar 2 realidades. O homem presente, o que ele chama de pó levantado, que é o pó cheio de ação, cheio de vida, e o que será o homem no futuro? É o pó caído, é o pó da morte. E aí ele faz questão de trabalhar com um tema
caro para a Igreja Católica, que é o memento mori, traduzido do latim. Lembre-se, homem, de que você vai morrer. E se você vai morrer, portanto, você vai acertar as contas com Deus. Tudo que você fez durante a vida, de positivo ou negativo, será ajustado, diante do dia do juízo final. Lembrar-se disso é colocar disciplina em sua vida. Porque se você não fez as coisas certas, você vai para o inferno. Se você fez as coisas corretas, então você vai ao paraíso. Agora, olha só a criatividade do Vieira. Ele apresenta um outro memento. O primeiro, convencional, tradicional, é: lembre-se, homem, que você vai virar pó, ou seja, que você vai morrer. Agora, o que ele vai falar? Lembre-se, pó, que você vai virar homem. Para entender essa imagem de que o pó vai virar homem, é necessário lembrar que, de acordo com o catolicismo, o que acontece? Quando o homem morre, ele passa por quê? Por um período até aquele sono, até o momento do juízo final, em que vai haver a ressurreição da carne, ou seja, o homem ressuscita, precisa dessa carne para quê? Se ele for condenado ao inferno, essa carne vai ser o quê? O meio, o veículo para as dores, os sofrimentos, os castigos lá da danação. Agora, se o homem for premiado com o paraíso, é essa carne que vai garantir o quê? Os prazeres, as delícias do céu. É por isso que o Vieira diz que a maioria de nós erramos, porque vivemos como se não fôssemos mortais. Ou seja, a gente vive num pecado, apegado a valores carnais, mundanos, terrenos, sem lembrar que um dia morreremos e acertaremos as contas com Deus. E ele ainda diz, além de não vivermos como mortais, a gente não vive como imortais, ou seja, a gente se esquece que depois, no juízo final, nós acordaremos para a imortalidade. O que é imortalidade no paraíso? O que é imortalidade no inferno? Então a gente nem se lembra disso. Repito, vivemos como se não fôssemos mortais e vivemos como se não fôssemos imortais. Sacada genial dele, não? Portanto, o que Vieira defende é que nós devemos cuidar da nossa vida mortal e cuidar da nossa vida imortal, se é que você me entende. Ou seja, a gente tem que se voltar para Deus, viver para Deus e fazer as escolhas corretas. Esse tema da eleição, eu tenho que escolher atitudes corretas, porque vai depender das minhas escolhas, da minha eleição que eu fizer durante a vida, se eu vou para o paraíso ou se vou para o inferno. O segundo sermão, também proferido na igreja de Santo Antônio dos Portugueses, em Roma, é de 1673. Ele até faz uma relação intertextual, ele fala: um ano atrás, no ano passado, eu havia falado sobre o quê? Ele lembra do pó presente e do pó futuro. E agora ele vai desenvolver um novo sermão com uma nova abordagem. Para isso ele vai citar uma história bastante interessante, que é do imperador Valente, cuja esposa, o que ela fez? Ela resolveu envenená-lo. Mas ela, preocupada, será que eu vou conseguir matar esse capo, esse marido chato? Então o que ela fez? Ela já tinha colocado veneno e colocou um segundo veneno. Misturou 2 venenos para garantir, essa desgraça vai morrer. Só que quando o cara tomou o líquido, tomou os 2 venenos, ele sobreviveu, ficou forte como tal, E o Vieira concluía, porque na verdade um veneno mataria, o segundo anulou o efeito do primeiro. E aí ele sempre trabalha com essas questões de analogias, de semelhanças. Então o que ele vai fazer? A mesma coisa em relação a esses 2 pós, o pó futuro, ou melhor, o pó presente, o pó futuro. Então veja, o pó presente é uma desgraça, é algo muito ruim. Mas o pó futuro, que também é uma coisa muito ruim, pode ser usado para o quê? Para corrigir o pó presente. Ou seja, a ideia da morte, que é negativa, vamos dizer assim, essa ideia da morte vai ajudar a corrigir a maneira como nós nos comportamos em vida. Então é o pó futuro que vai corrigir o pó presente. Para isso, o que Vieira nos aconselha? É morrer antes de perder a vida. Ou seja, morrer antes de morrer. Ou seja, como eu tinha falado lá para trás, é muito ruim a morte chegar quando você ainda está vivo. O ideal é a morte chegar quando você já está morto.
Como é que eu explico isso? Olha o empenho de novo. Vem o desempenho. Eu tenho que lembrar que essa ideia de morte, essa palavra morte, ela é polissêmica, ou seja, ela tem mais de um sentido. Eu tenho morte no sentido biológico, quando o corpo para de funcionar, e a morte no sentido cristão, ou seja, você vai morrer, vai se desapegar, vai largar essas coisas mundanas, terrenas, e se entregar somente para Deus. Ou seja, se você ainda está pegado às coisas da vida, ou seja, a morte chega e você ainda está vivo. Danou-se. Mas, se você se desapegou para essas coisas mundanas, então você já morreu por mundo, você já está morto, a morte chega e você já está morto. Você não sofre tanto. Não sofre tanto por quê? Porque você está voltado para Deus. Está garantindo a verdadeira vida, que é a vida eterna, e não esta aqui, que é só uma coisa passageira. Estamos aqui só de passagem. Fazendo assim, o Vieira nos diz que estaremos livres de 3 problemas graves que a morte provoca. O primeiro é o fato dela ser uma só. Só se morre uma vez. Porque se a gente morresse uma vez, nossa, está tudo errado, então deixa eu refazer a minha vida para na próxima vez, aí sim, quando eu morrer, eu vou estar mais bem qualificado para o dia do juízo final. Não tem essa chance. A morte é uma vez. Então, o que diz Vieira? O ideal é você já morrer para este mundo, tá? E aí, quando você chegar àquela única morte que é biológica, você já está preparado, está tudo em paz para você. O outro problema que Vieira lembra é que a morte é incerta. Eu não sei quando vou morrer. Ninguém tem a data certa. Porque se a gente tivesse essa data, a gente poderia pensar, vou aproveitar os prazeres da vida, vou pecar demais até 15 dias e depois eu me entrego para uma vida divina, uma vida santa. Ninguém sabe. Então o que Vieira diz? Diante desse prognóstico, tal como a morte é incerta, já a partir de agora, morra para esses valores mundanos, morra para esse mundo, para quando chegar a segunda morte, que é a biológica, você já está salvo. O outro problema é que a morte é momentânea, ela acontece rápido demais, não te dá tempo para se ajustar com Deus. Então o ideal seria o quê? O ideal seria meter um tempo entre a vida e a morte. Em outras palavras, o que Vieira está defendendo é dedicar um tempo, que no fundo é de Deus, enquanto ele também ainda é nosso. Enquanto ainda temos posse desse tempo, nós devemos fazer o quê? Dedicá-lo a Deus, viver para Deus. Já o terceiro sermão de quarta-feira de cinza, chamado de Da Capela Real, o Vieira não chegou a proferir, porque ele ficou dodói, tadinho, ele ficou doente. Mas ele também tem suas características bastante interessantes. Ele começa trabalhando com uma oposição. Clássico, no Vieira, clássico, no Barroco, trabalhar com oposição entre morte e vida. Então, a morte é vista como ruim, por isso ela é temida. Enquanto que a vida é vista como boa, por isso ela é amada. E o que o Vieira surpreendentemente propõe a fazer nesse sermão? Inverter esses valores. Ele quer provar pra gente que a morte é que é positiva e deve ser amada, enquanto que a vida é que é ruim, é negativa e deve ser temida. Isso, como é que o Vieira vai argumentar essa coisa que parece, meu Deus, que absurdo. Tá aí o empenho. Olha os passos do desempenho. Ele vai citar Salomão, que chega uma vez a exclamar, coitado dos vivos, felizes são os mortos. E também lembra de Cristo. Cristo, quando fica sabendo da morte de Lázaro, Cristo folga, fica feliz com isso. E quando ressuscita Lázaro, Cristo chora. O que Vieira está tentando mostrar para a gente é que a vida é, no fundo, sofrimento. Bom, é só lembrar que você tem que prestar Enem, Unicamp, FUVEST e tantos outros vestibulares para concordar. Realmente, a vida é uma coisa sofrida. E para comprovar sua argumentação, o Vieira, como sempre, não para apenas nos textos bíblicos. Ele vai citar fatos históricos, ou sei lá, por exemplo, ele cita aqui os bárbaros pacianos, sei lá que povos são esses, né? Mas ele nos lembra que esses bárbaros, eles choram quando nasce uma criança e festejam quando acontece uma morte. Ele lembra também que, apesar de para os ricos o maior medo ser o quê? Ser a morte, para os pobres é justamente o contrário, né? O medo dos pobres que sofrem demais é justamente a vida.
E Vieira finalmente janta qualquer oposição, né, em relação ao seu argumento, quando ele lembra qual foi o castigo do pecado gravíssimo de Adão e Eva. Qual foi? Foram condenados à vida tal qual nós conhecemos, a vida tal qual nós levamos. A vida, portanto, é sofrimento, é uma trabalheira danada, aquilo que Vieira até chama de guerra, um combate, uma luta constante. Por exemplo, ele lembra até 3 problemas ligados a essa luta que é a vida. O primeiro problema é em relação à saúde. É muito difícil se garantir a saúde, é sempre uma doença de cá, uma doença de lá, é remédio, não sei o quê. E como é que a gente se livra de toda essa trabalheira, essa trabalhama? Por meio da morte. A morte é o final desse combate todo. A outra questão, ele chama, além da saúde, ele lembra o quê? É a fortuna. Lembra que a gente havia falado que o rico é o bem-aventurado, tem medo da morte? Mas veja, o rico também tem uma situação difícil. Nem apenas os ricos, não apenas os ricos, mas também, ele cita, os reis, os poderosos. Então eles vivem sempre nessa inconstância. Pode acontecer qualquer coisa que faça com que eles percam poder, percam a riqueza. Então você ser poderoso, você ser privilegiado pela fortuna, é viver uma pressão danada, um peso danado de que isso pode acabar. Sei lá, pode haver uma crise econômica, pode haver uma guerra, pode haver uma catástrofe. E como é que a gente se livra dessa instabilidade da fortuna? O fim disso tudo, após essa constante guerra, a paz virá, mais uma vez, com a morte. E a outra questão levantada por Vieira é a graça, né? Quer dizer, a pureza. É muito difícil você manter a pureza. Veja, se até os anjos caíram, Adão caiu, quem mais? Davi caiu, pecou. Imagina nós. Nós somos muito fracos, temos uma guerra constante entre, lembra aqueles diabinhos, daqueles desenhos animados? Entre aqueles os figurinhos, o anjinho e o diabinho. Então é uma luta entre o quê? Entre a virtude e o pecado. Então a nossa alma vive constantemente uma luta entre a sua salvação e a danação. E quanto mais tempo você vive, mais risco leva a sua salvação. Então quando é que a gente põe fim a todo esse combate, toda essa luta, toda essa batalha? Por meio da morte. Por isso, devemos amar a morte, porque ela é o final de toda essa angústia, de toda essa batalha, de todo o risco que a nossa alma leva de se perder. Mas o Vieira não está pregando aqui o suicídio, se bem que muitos dos caras que ele cita aqui como exemplos de que pôr fim à vida é pôr fim a todo um tormento. Então ele cita Sansão, ele cita Sêneca, ele cita Catão, né? Mas ele está dizendo o seguinte, não é para você se matar, não é o suicídio. Seria um suicídio em relação aos valores mundanos, ou seja, você vai matar, você vai morrer para essas coisas terrenas e viver para Deus, entregar-se a essas questões celestiais, essas questões cristãs. Repito, viver para Deus é a melhor forma de você preservar a integridade de sua alma. Esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente durante a análise dos 3 sermões de quarta-feira de cinza de Padre Antônio Vieira. Espero que o que eu disse tenha sido útil. Agradeço a sua atenção e se você gostou do vídeo, curte aí, compartilhe em suas redes sociais, que conhecimento é para isso, é para ser compartilhado, espalhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para receber sempre nossas novidades. Um beijo santo e até a próxima.